O cenário aqui é tenso, muito tenso mesmo. Estamos direto no pátio do templo em Jerusalém, que é simplesmente o epicentro de toda a vida religiosa da época. E o que a gente vai analisar hoje é o texto de Marcos 12. Olha só o clima. Os líderes religiosos acabaram de questionar a autoridade de Jesus, na cara dura. E é super importante a gente entender que eles não estão ali batendo um papo amigável ou buscando a verdade, de jeito nenhum. O objetivo deles é um só: tentar desesperadamente achar alguma brecha para desacreditar Jesus na frente daquela multidão. Ou seja, o palco está montadinho para um confronto inevitável. E aí, diante de toda essa hostilidade, a reação de Jesus é simplesmente genial. Pensa com a gente, por que responder a críticos tão ferozes com uma historinha simples sobre agricultura? É que tem um mistério brilhante nessa narrativa. Encurralado pelas maiores autoridades dali, Jesus desvia de um bate-boca teológico ou de uma discussão que sinceramente não ia dar em nada. No lugar disso, ele conta uma parábola. Uma história que parece inofensiva, sobre uma vinha e sobre trabalhadores rurais. Mas, na verdade, é uma manobra de mestre. Ele prende a atenção de quem está ouvindo e, sem que percebam, conduz os oponentes direto para uma armadilha retórica perfeita. Não tem como eles escaparem. Vamos dar uma olhada em como essa história começa. O texto conta que um homem planta uma vinha. Mas ele não vai lá e só joga umas sementes de qualquer jeito, não. Ele cerca a vinha com maior cuidado, constrói um lagar para amassar as uvas e ainda levanta uma torre de vigia. É um trabalho muito meticuloso que mostra proteção e uma expectativa real de que vai ter uma boa colheita. E olha o detalhe histórico incrível. Para quem estava ouvindo ali na hora, essa imagem ativou um gatilho mental imediato. Era uma referência direta ao famoso Cântico da Vinha, lá do livro do profeta Isaías, no capítulo 5. Era uma linguagem super familiar para eles, preparando o terreno para a mensagem pesada que estava por vir. Agora, o que é realmente fascinante é a gente decodificar essa alegoria peça por peça. Como a gente já percebeu, não é só uma historinha rural. Aquele dono que prepara a vinha com tanto carinho representa o próprio Deus. E a vinha, tão bem cercada e protegida, é a nação de Israel. Fazer essa ligação muda tudo, porque mostra que a história é sobre o cuidado histórico de Deus com seu povo. E, claro, cria a expectativa óbvia de que o dono da terra tem todo o direito de receber os frutos de todo esse investimento, né? Só que aí, a história dá uma guinada sombria, bem chocante para falar a verdade. Contexto rápido. No primeiro século, conflitos violentos entre camponeses e donos de terras que moravam longe até que eram comuns. Então, na parábola, o dono arrenda a vinha e, na época da colheita, manda servos para pegar a parte dele. A resposta? Uma escalada de violência absurda. Os inquilinos espancam uns, assassinam outros, a paciência do dono vai sendo testada ao limite absoluto. Até que ele decide fazer a cartada final, enviar o próprio filho amado, pensando, bom, o meu filho eles vão respeitar. Mas é aí que a gente chega no ponto mais trágico de todos, onde o herdeiro é simplesmente assassinado a sangue frio. É o retrato de uma rebelião totalmente irracional. E se a gente traduzir o resto dessa alegoria, o peso dessa rebelião fica ainda mais claro. Aqueles servos que foram enviados e maltratados, eles representam os profetas. Pensa bem. Ao longo de toda a história, Deus mandou vários mensageiros para chamar o povo ao arrependimento, para buscar os bons frutos. E, historicamente, a gente sabe, eles foram rejeitados, espancados e até mortos. Já a figura final, o Filho amado, representa o próprio Jesus. O que ele está fazendo aqui é revelar de um jeito um pouco velado, mas inconfundível, a sua própria identidade como o único herdeiro do Pai. Quando chegamos no versículo 7, a gente bate no ponto de virada mais denso de tudo isso. Os lavradores veem o filho chegando e soltam essa. Este é o herdeiro, vamos matá-lo. Na cabeça, meio doentia deles, se o herdeiro sumisse, a herança ficaria com eles de vez. Mas olha o que está rolando nos bastidores. Jesus está, na verdade, fazendo uma profecia ali mesmo, ao vivo. Ele está olhando no fundo dos olhos dos líderes que queriam matá-lo e contando exatamente o que eles iam fazer daqui a pouco. A cruz já estava logo ali no horizonte, e Jesus mostra um controle absoluto da situação, escancarando os planos que os inimigos achavam que estavam escondidos. Então vem a pergunta que paralisa todo mundo. Jesus dá uma pausa na história e joga essa bomba no colo de quem estava ouvindo, em especial da liderança. O que fará o dono da vinha? Imagina o silêncio tenso na hora. De repente não é mais uma história sobre inquilinos folgados, mas uma declaração de que o juízo está chegando. Essa pergunta exige uma resposta. O crime não foi contra qualquer um, foi contra o próprio filho do dono. A justiça agora está batendo na porta e cobrando a conta. E a resposta para isso vem cortante. O próprio Jesus decreta. Ele destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Isso joga uma luz enorme sobre o caráter de Deus. Olha só, Deus é de uma paciência infinita. Ele mandou servo depois de servo, mas a rejeição definitiva do seu filho tem um preço. Tem consequências que não dá para evitar. Uma hora a paciência dá lugar à justiça.
Aquela liderança religiosa ia perder a exclusividade, o privilégio, e o cuidado com aquela vinha seria transferida. É um baita de um alerta sobre o perigo da gente achar que é dono das coisas que, no fim das contas, pertencem a Deus. Daí, para amarrar o argumento de vez, Jesus cita as Escrituras, mais especificamente o Salmo 118, dizendo: "A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular." A gente sai do campo da agricultura e entra na arquitetura, o que muda a perspectiva da morte para a ressurreição. Os construtores, que são os próprios líderes ali na frente dele, rejeitam Jesus como se fosse um tijolo inútil. Mas Deus pega exatamente essa pedra rejeitada, a menosprezada pelos homens, e a transforma na base, na peça mais importante de toda a construção. É a prova de que a cruz não é o fim da linha, mas sim o único caminho para o plano vitorioso de Deus. Aí chegamos no clímax, lá no versículo 12. A ficha finalmente cai. O texto conta que os líderes perceberam que a parábola era contra eles. A máscara cai e eles percebem que Jesus colocou um espelho na frente deles. Eles sacam que são os lavradores maus, os construtores que rejeitam a pedra. É um momento de clareza tão grande, tão desconcertante. As intenções que estavam ali nas sombras foram arrastadas para a luz do dia, no meio de todo mundo no templo. Só que aí vem a grande ironia, e é trágica. A gente pensaria que, ao entenderem o recado, eles fossem se arrepender, certo? Errado. Isso só gera mais ódio. Eles entendem que a parábola é sobre eles e imediatamente começam a caçar um jeito de prender Jesus, e só recuam porque ficaram com medo da multidão. O problema, pessoal, nunca foi falta de evidência. Nunca foi que a mensagem era muito difícil de entender. O problema era pura e simples dureza de coração. Preferiram tentar calar o mensageiro do que largar o poder e se render à verdade. Juntando as peças dessa nossa análise, a gente enxerga 3 verdades absolutas. Primeiro, sobre quem Deus é, perfeitamente equilibrado entre ser super paciente, dando chance atrás de chance, e ser perfeitamente justo, aplicando o juízo quando há rebelião. Segundo, a identidade real de Cristo. Ele não é só mais um profeta na fila. Ele é o Filho amado, o herdeiro de tudo. E em terceiro lugar, a soberania de Deus não pode ser parada. Por mais que as pessoas rejeitem, ataquem ou planejem, ninguém consegue barrar o propósito divino. A pedra rejeitada vai sempre se tornar a pedra principal, sem exceções. E trazendo isso tudo para a nossa realidade, esse texto não deixa a gente ficar em cima do muro. Ele obriga a gente a se autoanalisar. Ficam no ar aquelas questões bem profundas. A gente está respondendo a esse filho ou resistindo a ele? A nossa vida está realmente dando os frutos que Deus espera colher da sua vinha? Tem um reconhecimento real de que a autoridade de Cristo está acima de tudo? Porque se essa parábola deixa algo claro como cristal, é que não existe ficar neutro. Diante da revelação do Filho, o meio termo é só uma ilusão. E as coisas não param por aí. A gente vai ver como isso vai se desenrolar nos próximos passos. O fato de não conseguirem intimidar Jesus agora não faz os líderes desistirem, eles só trocam a tática. No nosso próximo estudo, avançando ali em Marcos 12, dos versículos 13 ao 17, vamos ver que eles saem do confronto direto e começam a armar umas arapucas verbais. O campo de batalha vai mudar para os debates políticos, se é certo não pagar imposto para César. A tensão, acreditem, só vai aumentar. Para fechar a nossa reflexão de hoje, quero deixar uma ideia ecoando. A história toda mostrou que Deus enviou servos, enviou profetas e, no ápice de tudo, esvaziou os céus e mandou seu próprio Filho amado. A história da vinha atinge seu ponto máximo na pessoa de Cristo. Então, no fim das contas, a pergunta que não quer calar não é o que os lavradores de 2000 anos atrás fizeram. A grande questão de hoje é o que será feito com o Filho. Essa é a escolha inescapável que a mensagem deixa para todos nós. Valeu demais por acompanharem mais essa nossa análise detalhada. A gente se encontra no próximo estudo